Oi, gente. Pois é, parece que o Bebiano realmente vai cair. E ele disse que o presidente foi desleal no tratamento dele e falou e usou um argumento que é no mínimo curioso. Se eu tô caindo, por que o ministro do turismo não tá caindo também? Por que ele não tá tendo um tratamento tão desleal quanto o que eu estou sofrendo? Parece uma novela mexicana, entendeu? Não, tipo, você tá sendo malvado comigo e ele. Ele fez a mesma merda que eu fiz e não tá acontecendo nada com ele. É inacreditável. É inacreditável. É um negócio assim, entendeu? Parece uma comédia mexicana, alguma coisa assim, gente. Bem, vamos conversar brevemente sobre isso hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos com especialistas que, como eu disse para vocês, vai ter em breve novidades muito boas aqui no canal. Eu estou conseguindo uns contatos que eu não posso falar antes de acontecer, porque a gente sempre fica com receio de na última hora o negócio não dar certo. Mas parece que vai ser coisa muito boa aí, nas próximas semanas, não é? E o Filosofia Popular eu falo de filmes, séries, jogos, quadrinhos e muito mais do ponto de vista político e filosófico. Bem, para você que estava debaixo de uma pedra, o Bebiano, que está envolvido com o esquema das laranjas atômicas, que estão dinamitando o governo Bolsonaro, né, ele parece que vai ser afastado como uma forma de tentar minimizar o problema, tentar abafar o caso. Isso deve acontecer segunda-feira. Agora, não vai conseguir, porque na verdade, eu espero que não consiga pelo menos, na verdade o problema do fundo partidário sendo utilizado para candidaturas laranjas é um problema muito grande, ou seja, estamos falando de grande volume de dinheiro, várias candidaturas laranjas que aparentemente ele estava coordenando, que isso precisa ainda ser investigado, e o ministro do Turismo também está envolvido com investigação, né, está sendo investigado por motivos semelhantes, né? Então, por isso que o Bebiano disse, por que só comigo é o problema e com ele não? Por que ele está sendo poupado? Ele é seu favorito? Né? Você gosta mais dele do que de mim? Gente, chegou nesse nível, entendeu? Chegou nesse nível a discussão política do país. É inacreditável. Tem uma reportagem da Folha de São Paulo, que eu vou colocar aí o link na descrição, que ele meio que diz mais ou menos isso. O Bebe o ano todo tá... o Bebe, eu não consigo falar sem rir. Ele tá... E ele está insinuando que se ele cair, né, e outra coisa, que ele iria levar outras pessoas. Mas nas reuniões que a gente não viu e que não sabe todos os detalhes ainda, algo deve ter sido dito para ele, algo deve ter sido oferecido, que a gente ainda não sabe o que, para ele ficar quieto. Porque, claro, que se ele começar a expor os problemas de corrupção dentro do PSL, né, dentro do partido do suco de laranja, a gente não sabe onde é que isso vai parar. Gente, tá difícil até acompanhar as notícias dos escândalos. Eu tô dizendo para vocês, eu tenho algumas pessoas que mandam e-mails para mim referente às notícias e eu tenho recebido às vezes 10, 12 e-mails por dia com notícias complexas, com notícias, enfim, e sobre casos diferentes. Então, tem sido um volume assim muito grande. E, enfim, outras reportagens que não mandam para mim, que eu checo, que também estão trazendo novidades. No fim das contas, eu acho que está chegando a uma base de talvez 40 reportagens rolando no espaço de um dia para o outro, tratando de diferentes problemas do governo Bolsonaro, né? Uma quantidade de informação e a gente acaba tendo que selecionar. O que é que isso vai resultar? É muito difícil prever. Aliás, eu estava conversando com algumas pessoas de que o governo Bolsonaro, ele, na minha opinião, ele agora chegou a um ponto de ser o governo mais imprevisível da história recente do Brasil. Mais imprevisível do que o governo Collor, mais imprevisível do que o governo Itamar, mais imprevisível do que o governo de FHC, de Lula, de Dilma.
Porque o governo Bolsonaro, ele está sendo minado por múltiplas investigações envolvendo os próprios membros centrais do governo, ministros, senadores que são filhos, o senador que é filho do presidente, o próprio presidente pode ser implicado, ligações com milicianos, quer dizer, esquema de laranjas, são muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. E eu gostaria de lembrar para o pessoal que está esquecido, que nós ainda não completamos o segundo mês de governo. Que nós ainda estamos no mês de fevereiro. Parece inacreditável, mas é verdade. Então, o futuro me parece... Eu que normalmente gosto de fazer previsões, gosto de bolar cenários diferentes, né, faz parte da minha prática. O pesquisador gosta de fazer isso, porque se isso acontecer, provavelmente isso vai acontecer. Já um outro cenário, se isso acontecer... E aí você gosta de fazer 3 ou 4 cenários, né? O governo Bolsonaro, ele coloca uma situação que é muito difícil elaborar esses cenários, porque primeiro a gente precisa saber o resultado dessas diversas investigações para poder pensar no que é que vai acontecer daqui para frente. Já tenho visto algumas hashtags falando de demandar novas eleições, e como eu disse, se chegar ao Bolsonaro e o pessoal começar a pensar em processo de impeachment ainda no primeiro ano, eu acho que isso daí teria que ser discutido. Há quem diga que a Constituição não permite, que o Mourão aqui iria assumir, mas eu tenho dúvidas sobre isso, especialmente se ficar provado que o partido pelo qual o Bolsonaro foi eleito estava envolvido no esquema de laranjas. Isso pode levar à cassação da chapa do partido. Não, e o Mourão, embora não tivesse no PSL, fazia parte dessa chapa. Então o Mourão também poderia cair. Mas isso é muito difícil de acontecer nesse momento, porque o governo está fazendo de tudo para administrar esses escândalos, administrar essa crise. Não é? E por enquanto, a pressão está vindo apenas da esquerda. E eu acho o seguinte, acho que é o momento de pressionar aquelas pessoas de centro, aquelas pessoas até de direita, mas que se dizem moralistas, e dizer, cadê moralização da política? Cadê ética? Vocês não falam tanto disso? Não era a principal crítica aos governos petistas que houve muita corrupção na época do governo do PT? E houve mesmo. Não apenas do PT, muitos outros partidos, os tesoureiros do PT foram presos, mas vários outros partidos também estavam envolvidos. O PP, ex-partido do Bolsonaro, nunca é demais lembrar, foi o mais citado da Lava Jato. Mas esse pessoal que se importa tanto com isso daí, não seria o momento de dizer, epa, eu quero que isso seja investigado, se esse pessoal for culpado, eu quero todo mundo fora do governo, e se o próprio Bolsonaro estiver envolvido e o partido dele estiver envolvido, a chapa deve ser cassada. Porque se você não diz isso, e se você não se mobiliza nessa direção, e não vai se mobilizar nessa direção, tudo que você prova para mim é que esse discurso de moralidade e tal, tudo era mentira. Era absolutamente fajuto. Que não era nada disso que você acreditava. Que o motivo pelo qual você se opôs aos partidos de esquerda não tem nenhuma relação com isso. Tem a ver com outras coisas, ódio de classe, tem a ver com conservadorismo cultural, tem outros componentes, mas não moralidade, não ética. Não é? Porque se tiver a ver com isso, para ter um mínimo de coerência, você teria que exigir, nesse caso também, como uma pessoa como eu, que tenho coerência e que critiquei as administrações passadas, fosse do PSDB, fosse do PT, quando elas tinham coisas a serem criticadas. Inclusive na dimensão ética. Inclusive na dimensão da corrupção. Isso, para o pessoal que não está acostumado, assim, nunca viu o que é, isso se chama coerência. Né? Eu acho que às vezes as pessoas precisam abrir assim um livro e ter talvez uma foto de criar alguma associação, né, para poder dizer, isso é coerência. Porque eu estou muito preocupado. Eu estou achando que existe uma parcela significativa da nossa sociedade
que, em nome do poder, em nome do time deles, vendo a disputa política como se fosse coisa de time de futebol, estão dispostos a cegueira absoluta. E aí você se torna, quem faz isso, aquele minion que, quando o outro lado errava e eles não admitiam, você criticava. Você vira eles. Fica igualzinho. Com o adicional, que é pior, de ter dito que você era diferente deles. Mas tem muita gente que parece que não é. Enfim, gente, o vídeo de hoje era sobre isso. Eu tô pensando em fazer um vídeo, eu tô elaborando ainda, um vídeo sobre o Leandro Narlock, aqueles guias politicamente incorretos. Vou fazer vários vídeos sobre ele, na verdade. Não vai ser um só, não. E talvez eu comece alguns vídeos mais temáticos, assim, pra explicar pra vocês o que é e de onde sai minha crítica. E depois a gente ter alguns vídeos específicos, pegando coisas específicas desse conspiracionista tosco que aparentemente é respeitado por algumas pessoas e que não deveria, porque, enfim, os livros dele são de uma fragilidade gigantesca. E aí eu vou pegar aspectos específicos, né, e vou desconstruir aquilo dali porque precisa ser desconstruído, né? Enfim, gente, o vídeo de hoje era sobre isso. Se você gosta do canal, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.